um ano, um mês e um dia depois de confirmar o primeiro caso e uma semana antes de completar um ano da primeira morte no país, os Estados Unidos chegaram nesta segunda-feira a mais de 500 mil mortes pela doença do coronavírus de 2019. É mais do que a população de Miami. Morreram mais americanos neste ano do que na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. A marca de 400 mil mortes foi atingida em 19 de janeiro, na véspera da posse de Joe Biden, que colocou o combate à pandemia como prioridade máxima de seu governo. Mais de 63 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose de vacina. O governo Biden está vacinando 1.700.000 pessoas por dia. A meta é aplicar 2 doses em 300 milhões de pessoas até o fim de julho. Os Estados Unidos têm o maior número de casos confirmados, cerca de 28.200.000, e de mortes, 500.201, mais do dobro do que o Brasil, o segundo país em número absoluto de mortes, com mais 716 mortes e 30.231 casos novos notificados nesta segunda-feira. O Brasil se aproxima de 10.200.000 casos confirmados e tem 247.276 mortes até agora. A diferença é que nos Estados Unidos o número de contágios caiu 44% em 2 semanas, o de mortes 32%, o de hospitalizações 30%. Como ainda é cedo para ver um impacto significativo das vacinas, isso indica que os americanos estão se protegendo mais depois das aglomerações nas festas de fim de ano. No Brasil, a média diária de mortes dos últimos 7 dias é 1.055, está acima de 1.000 há 33 dias. A média de casos novos é 47.374. Ambas as médias indicam estabilidade e o impacto tendem a aumentar com o impacto do carnaval no mundo inteiro. São 111.720.000 casos confirmados e 2.474.000 mortes. Mais de 87 milhões de pessoas se recuperaram, 21 milhões e meio apresentam sintomas leves e 93 mil estão em estado grave. Mais de 223 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora, sendo 63 milhões nos Estados Unidos, 48 milhões na China, 28 milhões no Reino Unido, aliás, na União Europeia, 28 milhões na União Europeia, 18 milhões no Reino Unido, mais de 11 milhões na Índia e 5.980.000 no Brasil. Proporcionalmente, Israel é o país que mais vacinou, mais de 3 milhões, um terço da população. Já tomaram 2 doses na América Latina. Quem está melhor é o Chile, que deu pelo menos uma dose a 2.700.000 de seus 19 milhões e meio de habitantes, 14% da população. O Brasil ainda não passou de 2,8%. No Reino Unido, depois de uma das campanhas de vacinação mais rápidas da história, 26,5% já receberam pelo menos uma dose. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um cronograma para a saída do terceiro confinamento na Inglaterra. O plano tem 4 etapas, com intervalos para avaliar o impacto. As escolas e universidades devem ser reabertas em 8 de março, com testagem 2 vezes por semana de estudantes secundaristas universitários. Será permitido praticar esportes ao ar livre. A partir de 29 de março será permitido o encontro ao ar livre de até 6 pessoas que vivam em 2 moradias diferentes. Os cabeleireiros, salões de beleza e lojas não essenciais reabrem em 12 de abril, quando também acaba o toque de recolher noturno. Os bares e restaurantes poderão servir em áreas abertas. Zoológicos, parques temáticos, cinemas ao ar livre, centros comunitários, piscinas e bibliotecas públicas também voltam a funcionar, com regras para evitar aglomerações. As academias de ginástica poderão funcionar, mas para uma pessoa de cada vez ou moradores de uma mesma casa. Isolando as áreas, não haverá mais ordem para ficar em casa, mas quem puder deve continuar trabalhando em casa. Em 17 de maio, os encontros ao ar livre serão autorizados, com limite de 30 pessoas, e em espaços fechados, encontros de moradores de até 2 residências. Os bares e restaurantes poderão passar a servir nas áreas internas, os cinemas, os teatros, as casas de espetáculos, hotéis
e pousadas voltarão a funcionar com limites para evitar aglomerações. Os estádios poderão receber mais torcedores. Se tudo der certo, todas as restrições serão levantadas em 21 de junho, no início do verão no hemisfério norte. O Reino Unido é o quinto país do mundo e o primeiro da Europa em número absoluto de mortes, cerca de 121 mil. Depois de 2 meses fechadas, as escolas da Alemanha reabriram nesta segunda-feira, apesar do medo de uma nova onda de contaminação com a mutação do vírus detectada inicialmente na Inglaterra, que já se espalhou pela Europa. Em pesquisa com mais de 100 infectologistas, 90% disseram acreditar que o coronavírus vai se tornar endêmico, o que significa que vai continuar circulando entre algumas populações nos próximos anos. Tudo vai depender da evolução do vírus e do tempo de imunidade que as vacinas proporcionarão. A Grécia voltou a pressionar a União Europeia para criar certificados de vacina que permitam a retomada do turismo de massa. O consumo voltou com força nos Estados Unidos desde o fim do ano passado. As fábricas que pararam com a pandemia estão enfrentando dificuldade para retomar a produção e atender a demanda. Sem poder viajar nem gastar dinheiro em restaurantes e outras diversões públicas, os americanos compraram carros, eletroeletrônicos, móveis e ferramentas. O consumo de bens duráveis com mais de 3 anos de uso aumentou 6,4%, enquanto a produção diminuiu 8,4%. Estão faltando, por exemplo, multiprocessadores de cozinha, barras e pesos para musculação, colchões e câmaras de web. Uma escassez global de semicondutores reduziu a produção de automóveis de várias fábricas. O cobre passou de $9.000 por tonelada no mercado internacional, com um aumento da demanda e expectativa de retomada da economia mundial. São mais indicações de que a causa da crise econômica é o coronavírus. A melhor maneira de recuperar a economia é acabar com a pandemia. No Brasil, o dólar chegou a R$ 5,50 e as ações da Petrobras caíram 20% depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o presidente da empresa em represália pelos aumentos nos preços da gasolina e do óleo diesel. A empresa perdeu mais de 110 bilhões de reais em valor de mercado. Numa atitude oportunista e eleitoreira para agradar aos caminhoneiros, uma de suas bases de apoio, sem uma visão estratégica de longo prazo, Bolsonaro deu um sinal claro ao mercado que nada tem de liberal. Seu instinto é intervencionista. O presidente Dilma Rousseff controlou os preços dos combustíveis para conter a inflação. O atual presidente repete o erro de olho na reeleição. Esquecem que o mercado é uma mercadoria, que o petróleo é uma mercadoria com preço formado no mercado internacional e imprevisível, que pode sofrer oscilações como uma bomba no Oriente Médio ou uma nevasca no Texas. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá e dê um like em Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua e mantenha uma distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas. E muito obrigado pela sua atenção.